No dia 28 de outubro de 2025, o governo do estado do Rio de Janeiro, sob a gestão de Cláudio Castro, iniciou a Operação Contenção. A justificativa era conter o avanço do Comando Vermelho, CV. Se o objetivo da operação era realmente esse, a gente vai discutir um pouco mais à frente nesse vídeo. Mas o fato é que aproximadamente 2.500 policiais foram mobilizados para executar cerca de 100 mandados de prisão. O resultado foram cenas de guerra que rodaram todo o mundo e uma cidade aterrorizada. Em um primeiro momento, o número de mortos divulgado foi de 64, mas não demorou muito para que os próprios moradores dos complexos da Penha e do Alemão, onde aconteceu a chacina, começassem a retirar os corpos abandonados na mata próxima aos morros. No momento em que o roteiro desse vídeo foi escrito, o número oficial de mortos estava em 121, tornando a Operação Contenção a mais letal da história, pelo menos até agora. O governador do Rio de Janeiro declarou a operação um sucesso. A gente fez a nossa operação e foi um sucesso ontem, tirando a vida dos policiais, o resto da operação foi um sucesso. Mas será que esse método é realmente o mais eficaz para combater o crime organizado? Em vez de tentar adivinhar o futuro, vamos olhar para o passado, para a origem das principais facções criminosas do nosso país, o Comando Vermelho e o primeiro comando da capital, o PCC. Com isso, quem sabe a gente não pode entender um pouquinho para qual caminho essas operações estão nos encaminhando. Esse é o Instituto Penal Cândido Mendes, ou pelo menos o que sobrou dele. Ele ficava na Ilha Grande, em Angra dos Reis, e foi lá que nasceu o Comando Vermelho. Inicialmente, esse era um presídio comum, para criminosos comuns. E como, infelizmente, é comum no nosso país, as condições às quais os detentos eram expostos lá eram terríveis. Tão ruins que o lugar ficou conhecido como Caldeirão dos Infernos. Você vai ouvir agora um trecho do livro Comando Vermelho, uma história do crime organizado, do Carlos Amorim, lido pelo Joel Paviotti, do canal Iconografia da História. Abre aspas. As grades têm ferrugem de décadas. Em muitos lugares ainda exibem cicatrizes das incontáveis rebeliões e incêndios. O Cândido Mendes tem seus segredos, mortes violentas, abusos, preso contra preso, guarda contra todos, porque essa é uma cadeia de muitos horrores. É a mais pobre de todo o sistema carcerário do Rio de Janeiro e talvez do Brasil. Faltou comida, colchões, uniforme para os presos, cobertores para um inverno de ventos frios que vem do mar. Faltam armas e munições para os soldados e é comum que eles mesmos as comprem em caráter particular para fazer as rondas dentro do presídio. Papel higiênico aqui é coisa que nunca se ouviu falar. A cadeia construída para abrigar 540 presos está superlotada. Os 1.284 homens encarcerados ali no ano de 1979 se vestem como mendigos, lutam por um prato extra de comida, disputam a facadas um maço de cigarros ou uma bagana de maconha. Cocaína e armas de fogo podem ser razões para um motim e a morte de muitas pessoas. Durante a ditadura militar, o regime começou a enviar para lá presos políticos enquadrados na Lei de Segurança Nacional. A ideia era colocar aqueles que se opunham à ditadura, os chamados inimigos da ordem político-social, nas piores condições possíveis, uma verdadeira forma de tortura. Não à toa, o local da cadeia para onde iam os presos políticos era o pior possível, o chamado Fundão, onde também eram colocados os presidiários mais perigosos. Ou seja, o Fundão era um lugar quente e muito terrível, na verdade o lugar mais terrível de dentro da cadeia. Dizem que a sensação térmica lá no verão chegava a 50 graus. Então era pro camarada sofrer mesmo, tá lá enfiado no fundão. Perceba que esse sofrimento todo era porque os detentos eram presos políticos contra a ditadura, contra o governo que colocou eles ali. E os outros também, presos comuns, eram assaltantes de banco. Então vários cara pica na história do Comando Vermelho ficaram ali. Rogério Lengrube, Serginho Ratazana, Zé do Bigode. A gente vai continuar o assunto e explicar como tudo isso levou à formação do Comando Vermelho. Mas antes, uma pausa para a gente ouvir o recadinho do patrocinador que torna o nosso trabalho possível.
É isso aí, galera. Você piscou e o ano já tá no fim. E você sabe o que isso quer dizer, né? Todas as lojas cheias de coisa de Natal e já tá na hora de começar a arrumar as malas para as viagens de fim de ano. E viajar é legal, mas essa parte é um problema, né? Para conseguir colocar tudo que a gente precisa dentro da mala, as coisas acabam ficando assim um pouco amassadas. E se já mal cabe as suas roupas na mala, imagina ter que levar um ferro de passar na viagem. Então, se você é uma pessoa como eu que não sabe fazer mala pequena, a solução tá nas roupas da Insider. Todas feitas com tecnologia que garante que elas desamassam sozinhas no corpo. É só encher a sua mala com roupas da Insider que essa preocupação aí, não vai existir mais. E se você usar o cupom METEORO que tá aparecendo aí na sua tela, vai garantir até 50%. Entra usando o link que tá na descrição e no comentário pinado desse vídeo e o cupom já vai ser adicionado automaticamente na sua compra. É mágico. E não é só isso, tem mais uma novidade, o grupo de WhatsApp da Insider. Lá você vai ter acesso às Flash Promo, promoções de tempo limitadíssimo que tem descontos ainda maiores. O link também tá na descrição e no comentário pinado desse vídeo. Entra lá para não perder as promoções relâmpago. E porque as novidades boas não acabam, a gente também tem brindes especiais para compras acima de R$ 399. Gente, confere lá e eu te garanto, você vai receber roupas bonitas e de alta tecnologia. E de quebra, você ajuda a gente aqui no Meteoro a continuar o nosso trabalho. E final de ano, hein? Fica a dica, a roupa pode ser para você ou para presentear alguém que você ama, hein? Muito obrigada a você que está assistindo e a Insider pela maravilhosa parceria. Valeu, gente! Ok, agora presta só atenção nos elementos que a gente tem aqui. Presos comuns sendo misturados com presos políticos, alguns deles inclusive guerrilheiros que lutaram contra a ditadura, num presídio com condições de vida extremamente precárias. Foi da mistura desses elementos que nasceu o precursor do Comando Vermelho, a Falange da Lei de Segurança Nacional. Antes da chegada dos presos políticos, essa penitenciária abrigava pessoas com pouco ou nenhuma educação formal, que não sabiam bem os direitos que eles tinham. Já entre os presos políticos, muitos eram de classe média com um bom nível de escolaridade. Esses dois grupos passaram a conviver na penitenciária e os presos políticos começaram a intermediar as negociações em busca de melhores condições no presídio. E esse foi o germe do CV, que no início era chamado de Falange da Segurança Nacional, nome que fazia alusão à Lei de Segurança Nacional em que os crimes de assalto a banco eram enquadrados. Os presos políticos tinham coisas que os presos comuns não tinham, como disciplina, organização, códigos de ética específicos. E os outros detentos viam como que, com isso, eles conseguiam ter uma vida um pouquinho melhor, seja por conseguir pressionar o Estado por melhores condições, como através de greves de fome, seja por conseguir se auto-organizar, como criar uma dispensa coletiva com os alimentos que eles recebiam de familiares, uma farmácia comunitária e até mesmo uma biblioteca. Não demorou muito para os outros presos aprenderem a se organizar da mesma forma e dar origem ao crime organizado. Com o tempo, os presos políticos começaram a ser retirados da Cândido Mendes e em 1975 já não tinha mais nenhum. Mas a essa altura, os presos comuns que ficaram lá já tinham aprendido que com organização e disciplina eles tinham mais poder. E eles usaram esse poder tanto para exigir um mínimo de dignidade durante o cumprimento das suas penas, mas também para subjugar facções rivais. Foi aí que a Falange da Lei da Segurança Nacional se tornou a Falange Vermelha, que mais tarde trocaria de nome para Comando Vermelho. Quando a gente fala em disciplina, a gente está falando inclusive de códigos de conduta que os faccionados devem seguir. E até nisso é possível ver a influência que os presos políticos tiveram sobre a organização da facção. Os membros do CV, galera, estabeleceram um código de conduta para os seus membros e decretavam que quem assaltasse ou abusasse do companheiro no presídio teria que pagar aquilo com a vida. Estava escrito na Constituição dos caras. Eles diziam que as rivalidades entre as diferentes quadrilhas não poderiam atrapalhar a convivência
convivência dentro do presídio e que a violência só deveria ser usada para fugir de lá ou para resolver alguma treta que teria sido contra as leis vigentes ali entre os presos. E a violência também poderia ser usada pela luta contra a repressão do Estado. Agora, é importante deixar uma coisa bem clara aqui. Ninguém, nem nós, nem os especialistas que já escreveram sobre isso, estão sugerindo que era o objetivo dos presos políticos criar uma organização criminosa, e nem que eles aprovavam o que grupos como o Comando Vermelho fazem. É bom avisar isso porque eu já tô vendo a distorção de interpretação correndo solta por aí, hein? Continuando, fora dos presídios, o Comando Vermelho teve a chance de crescer principalmente nas favelas. O CV ele começa a adotar também a prática de assistencialismo dentro da favela, porque para ficar ali para vender droga, ele precisava conquistar a população de uma determinada maneira para diminuir a quantidade de denúncias e ocorrências policiais ali dentro da favela. O CV, galera, oferecia assistência social, econômica, serviços funerários, segurança local, ou seja, ia suprindo o papel do Estado dentro das favelas, ocupando os espaços que o poder público não ocupava. E junto com isso, o CV ampliava cada vez mais o seu poder e os seus domínios. E o crescimento da facção para fora do Rio de Janeiro veio com a ideia desastrosa de tentar separar os líderes em presídios de diferentes estados. Numa tentativa de enfraquecer e desarticular o CV, o governo decidiu transferir os líderes do grupo que estavam presos no Rio para outros estados no final dos anos 90 e início dos anos 2000. Mas o efeito prático da medida foi o oposto do esperado. Esses chefes espalharam o Comando Vermelho para outros lugares, o que solidificou essa facção como a mais poderosa do Rio de Janeiro. O jornalista Rafael Soares, que acompanha esse tema há muitos anos, explica que o CV funciona como uma franquia, ou seja, existem vários donos de morros que atuam numa sociedade e nenhum manda mais do que o outro. Esse modelo de negócios fez o grupo crescer por todo o país. Chefes do tráfico de outros estados viraram parceiros comerciais, e algumas dessas facções até foram englobadas e passaram a se identificar como parte do CV. Mas antes de discutir o que a gente pode aprender com essa história, vamos contar uma outra história, a do PCC. O PCC nasceu em 1993, mas para entender suas origens, a gente tem que olhar para um evento que aconteceu no ano anterior. A gente está falando do massacre do Carandiru, acontecido em 2 de outubro de 1992. A casa de detenção estava enfrentando uma rebelião dos detentos, algo que não era raro. Já existiam até procedimentos para lidar com isso, como contou ao Globo o médico Drauzio Varela, que trabalhava lá nessa época. O que se fazia para controlar? Trancava a cadeia, cortava a água, a luz e as refeições e deixava os presos lá à noite. Eles faziam bagunça e no dia seguinte vinha alguém negociar. Aquilo teria acabado sem nenhum problema. Só que era véspera de eleição e um idiota deu a ordem para a PM entrar e dominar a rebelião a qualquer preço. O resultado foi um verdadeiro banho de sangue, 111 mortos. A gente vai mostrar um trecho do Globo Repórter da época mostrando o que contou um dos sobreviventes. Mas a gente já vai avisando que é bem pesado. Como é seu nome? Milton Marques Viana. Você está condenado a 4 milhões 9, eu presenciei os fatos. Totalmente desnuca, a mão na cabeça, fomos mortos. Execução sumária. Eles mataram dentro do xadrez. Eles jogavam de cima, no fosso do elevador. Eu vi um holocausto. Eu vi um holocausto. Em entrevista ao Podpah, ele mostra não ter dúvidas de que foi o massacre que catalisou a formação do grupo. Sempre teve facção nas cadeias. Por que de repente apareceu uma que tomou conta das outras? Foi depois do massacre? Massacre, claro. Vingar o massacre está literalmente no estatuto da facção. O estatuto do PCC, o que ele diz no estatuto? Que eles vieram para quê? Para acabar com a repressão do Estado. Paz, justiça e liberdade. Em segundo lugar, para vingar o massacre do Carandiru. São os 2 estatutos do PCC, não tem terceiro.
Isso está escrito. E aí o Estado perdeu o controle completamente. E o Drauzio não está sozinho. O jornalista Josmar Josino, um dos grandes nomes do jornalismo policial no país e um dos primeiros a cobrir o PCC, concorda. Porque o Estado não cumpria o papel dele, não cumpria, era o primeiro a descumprir a lei de execução penal. Superlotação, falta de atendimento médico, falta de assistência jurídica, tudo isso fortaleceu o crime organizado, que surgiu como um movimento para lutar contra os maus tratos. O massacre do Carandiru foi o estopim disso tudo. A facção declarou seu nascimento no dia 31 de agosto de 1993, durante um jogo de futebol na Casa de Custódia de Taubaté. Uma reportagem do UOL reproduziu uma carta do José Márcio Felício, ou Geleião, um dos fundadores da facção, contando nas suas próprias palavras o que aconteceu naquele dia. Em 1993, eu estava preso na Casa de Custódia de Taubaté, o famoso Piranhão. Um lugar horrível e massacrante. Eu estava disposto a mudar o sistema. No Piranhão havia entre nós os presos da capital e os do interior. O diretor autorizou que a gente criasse um campeonato de futebol. Uma chance de pegar aqueles caras. Eu dei o nome do nosso time de PCC, primeiro comando da capital. Mas não deu certo porque eles não jogavam com nós. Jogavam em outra galeria. Então eu tive uma ideia. Colocamos outros sentenciados para sair em nosso lugar. Ficamos esperando para sair com a turma da galeria de baixo, os caras que a gente queria pegar. E aí chegou o dia. Quarta-feira, 1h, 31 de agosto de 1993. Saímos para o pátio. O primeiro sou eu. O segundo, Misael. Da Fé, Bicho Feio, Dudu, Cezinha, Zé Cachorro e Esquisito. Depois soltaram Severo e Garcia, os chefes da turma de baixo. Quando eles viram nós, os outros não entraram. Assim que Severo e Garcia entraram no pátio, nós ficamos em posição. E aí começou a matança. Com um soco, eu estourei a cabeça do Garcia. Colocaram linhas no pescoço do Severo e me enforcaram no meio do pátio. Quando tudo acabou, chamei todos no meio da quadra e ali, com as mãos sujas de sangue, falei: aqui, neste momento, está fundado o PCC, primeiro comando da capital. Vamos combater os corruptos e os opressores do sistema prisional. Assim como o Comando Vermelho, o PCC impôs nos presídios um código de conduta que ajudou a melhorar a vida dos detentos. O número de mortes, ano a ano, foi decrescendo, né? Antes não, antes esse cara tinha uma treta, já saía metendo na faca e acabou. Questão de violência sexual, questão de matança, né? Diminuiu. Acabou. Todo mundo tira a cadeia no mesmo nível de equidade, de igualdade, entendeu? Agora que a gente já conhece melhor a história de como nasceram as duas principais facções criminosas do nosso país, a gente pode pensar o que é que a gente pode aprender com isso. Existem algumas coisas em comum na história dessas duas facções. Ambas facções nasceram dentro de presídios. Ambas se justificam através do combate ao tratamento desumano que os detentos recebem nas casas de detenção. E ambas conquistaram apoio de outros criminosos por isso. Por que todas as facções criminosas, nenhuma nasceu na rua? Eu não conheço nenhuma que nasceu na rua. Todas nasceram dentro do presídio e o preso está sob a tutela de quem? Do Estado. Pois é, quando se fala em garantir um mínimo de direitos humanos e dignidade para os criminosos encarcerados, muita gente já grita: defensor de bandido, ou tá com dó, leva para casa, sem perceber que as condições dos nossos presídios criaram o terreno fértil de onde ainda mais violência pode brotar. Essas facções são filhas da repressão. Sem a Lei de Segurança Nacional, que tratava a oposição política como criminosos, e sem as condições insalubres dos presídios, que obrigavam os detentos a se organizar para poder sobreviver, o Comando Vermelho não teria nascido. O Comando Vermelho é filhote da ditadura. Sem o uso do assassinato para tentar conter uma rebelião de forma eleitoreira, o PCC não teria nascido. O PCC é filhote do massacre do Carandiru. Mas essas facções não crescem só nos presídios, elas se espalharam bastante fora deles, e isso é fruto do descaso do Estado.
Pensa só no assistencialismo do Comando Vermelho. Se o poder público se fizesse mais presente, e a gente está falando presente de uma maneira positiva, não mandando soldado matar gente de vez em quando, a facção não teria espaço para crescer com essas práticas assistencialistas. Não existe vácuo de poder. Se o Estado não ocupar, o crime ocupa. E nesse ponto, a gente pode começar a conectar a história do PCC e do Comando Vermelho com a chacina da Operação Contenção. O Estado fez alguma coisa para ocupar de forma positiva os complexos da Penha e do Alemão após o massacre? Não é o que dizem os especialistas. A Terine Hussek, do Instituto Fogo Cruzado, diz que não é possível ver uma relação direta entre a ação do governo e uma desmobilização do tráfico ou da milícia. Segundo ela, os territórios onde essas operações acontecem não costumam voltar para o controle do Estado e não apresentam melhoras da segurança e acesso aos serviços públicos. E vale, claro, questionar também por que é que esse tipo de operação sempre acontece nas favelas. Até porque, como disse o pesquisador Ricardo Balestre, nenhum bandido importante no Brasil mora numa favela. Quando a gente fala do tráfico de drogas, de armas, além dos vários mercados legais que já foram tomados pelas organizações criminosas nas comunidades, a gente está falando de mercados milionários. Alguém realmente acredita que os líderes desses esquemas moram numa favela? Onde será que eles estão, hein? A pesquisadora Carolina Grillo, em entrevista ao Brasil de Fato, fala sobre algumas operações que chegam mais próximas aos alvos reais. No caso dessa operação recente contra o primeiro comando da capital, em que foi possível identificar elos no mercado financeiro, prender pessoas na Faria Lima, sem nenhum tiro disparado, foi possível apreender quantias enormes de dinheiro que estava sendo, enfim, dinheiro pertencente, né, oriundo de atividades criminais. Houve também recentemente uma importante operação que conseguiu desmantelar algumas fábricas de montagem de fuzis, né, que são, na verdade, redes muito importantes de serem desmanteladas, porque elas estão fornecendo as armas de fogo para essas organizações. E aqui, do ponto de vista do governo de Estado, há décadas sempre a mesma política de segurança pública, centrada em operações policiais que rompem com o cotidiano da cidade, que rompem com o cotidiano dos moradores de favela e têm efeitos muito limitados, né, no combate ao crime. É comum tentar justificar essas operações colocando o alvo nos líderes locais da facção numa comunidade. O Cláudio Castro, por exemplo, justificou a Operação Contenção com uma caçada ao DOCA, que, aliás, ele não conseguiu pegar. A Carolina Grillo aponta que esse não é o caminho. Nunca vai faltar alguém disposto a assumir a função de liderança de uma facção criminosa ou de um grupo, de uma firma local do tráfico de drogas. Sempre vai haver alguém disposto a ocupar essa função. Mais difícil de substituir são aqueles elos entre o poder público, entre atores estatais e essas organizações, ou entre setores econômicos e essas situações e essas organizações, ou também atuar na regulação dos mercados que oferecem as bases econômicas para a reprodução desses grupos. E aí a gente está falando de fiscalizar mercado imobiliário nos territórios controlados por esses grupos, fornecimento de gás, de energia elétrica, que muitas vezes acaba sendo controlada por esses grupos, a fiscalização do setor de telecomunicações nessas áreas, do transporte alternativo, enfim, atuar em uma série de mercados legais que passaram a ser controlados também, não só o tráfico de drogas, é uma fonte de renda e de lucro para grupos armados que controlam territórios aqui no Rio de Janeiro. Aí a gente chega num ponto interessante. Além de falar dos elos econômicos do crime, a gente também está falando dos elos estatais. A jornalista especializada em segurança pública, Cecília Oliveira, do Instituto Fogo Cruzado, destacou esse ponto numa entrevista para o UOL. Então, a eficácia real contra o crime organizado, ele precisa levar em consideração não apenas, né, o ataque a esses fluxos financeiros e patrimoniais das facções, mas precisa levar em consideração algo muito importante, que é o combate à corrupção dentro das organizações do próprio Estado. Porque uma coisa que a gente sabe de pronto é que esse tipo de crescimento, esse volume de operações, não apenas financeiras, né? Eles recebem armas, munições, a droga chega. Isso tudo depende da complacência de alguém, porque não tem como uma estrutura deste tamanho se movimentar por si só, sem a ajuda
né, a corrupção de algum ente estadual. Fica aí uma pergunta: será que a insistência dos governantes em tratar os crimes como um problema das favelas, que pode ser resolvido na bala, em vez de com inteligência, não poderia pelo menos em parte ser justificada como uma tentativa de esconder a participação das instituições que eles mesmos governam? Voltando à entrevista da Cecília no UOL, ela também aponta que, com a articulação das facções a nível nacional e até internacional, não adianta mais deixar o combate a essas organizações na mão de governadores. Né? E que é isso, já superaram aí as barreiras estaduais. A gente precisa, de fato, de uma gestão da segurança pública que não seja de governador por governador. A gente precisa de uma coordenação nacional, inclusive. Dado o histórico da violência urbana no nosso país e o impacto que ela tem na vida das pessoas, é compreensível que os ânimos fiquem exaltados quando a gente tenta debater esse assunto. Mas quando a gente interdita qualquer discussão, nos escondendo atrás de chavões como bandido bom é bandido morto, a gente acaba impedindo a busca por soluções reais e nos apegando a cloroquinas da segurança pública, como os massacres, seja do Carandiru, seja na Penha e no Alemão. O Cláudio Castro, ele não faz esse tipo de conta. Ele acha que operação policial de sucesso a gente se mede só com o corpo. Se isso fosse o suficiente, o Rio de Janeiro já estaria completamente em paz. Ninguém teria problema aqui, porque toda vez que a gente tenta resolver um problema, a gente mata meia dúzia, 2 dúzias, agora centenas. E a gente continua debatendo exatamente as mesmas coisas que a gente debatia na década de 80, na década de 90, porque a gente continua aplicando exatamente as mesmas soluções que já deram errado.